Insetos. Com certeza criaturas fascinantes. Este vai ser o tema de hoje, no nosso episódio de Vida Sob as Ondas. Sob as Ondas é uma série que a gente começou aqui para falar sobre a vida marinha, a vida aquática no geral. Ou seja, inclui até mesmo os animais de água doce. Mas o que insetos teria a ver com isso? Existem insetos aquáticos, para quem não sabe. Sim, é uma parcela bem pequena dos insetos. Mas ainda assim eles existem. E eu não estou falando dos crustáceos, pois já temos um episódio aqui falando sobre isso, inclusive é o primeiro. Estou falando realmente de insetos. E antes de nos aprofundarmos mais nesse vídeo, eu acharia interessante você reassistir essa série, no caso essa playlist que a gente tem aqui de Vida Sob as Ondas, desde o primeiro episódio, pois assim fica mais completo e você entende melhor a proposta e o formato. Mas vamos prosseguir. Primeiro precisamos entender o que faz um animal ser considerado um inseto. O que é um inseto? Os insetos são animais invertebrados, ou seja, eles não possuem crânio nem coluna vertebral. Seu corpo é dividido em 3 coisas: cabeça, tórax e abdômen. 3 pares de patas articuladas, olhos compostos e 2 antenas. E assim como os crustáceos, eles fazem parte do filo dos artrópodes. Os insetos são o grupo de animais mais diversificados existente na Terra. Os insetos representam mais de 70% de todas as espécies de seres vivos descritos. Os insetos podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas do planeta. Entendido o que é um inseto, eu devo dizer que esse vídeo vai ser focado nos insetos aquáticos, pois os insetos são um filo enorme, e nossa série também é focada em animais aquáticos, então não faria sentido eu focar em outras coisas. Porém, para poder explicar sobre insetos aquáticos, a gente também tem que explicar sobre insetos em geral. Ou seja, vai ser um vídeo bem parecido com o vídeo que eu fiz sobre os répteis aquáticos e sobre as aves aquáticas. O exoesqueleto é uma carapaça que recobre quase todo o corpo dos insetos, semelhante ao que se observa nos demais artrópodes. Esta estrutura fornece sustentação e proteção mecânica e química para o corpo dos insetos. Ela é formada por meio de uma espécie de cutícula, que é separada em algumas camadas. Desta forma, as principais camadas de dentro para fora são a membrana basal, a epiderme e a cutícula. Em forma de cápsula que contém os olhos e as antenas e as peças bucais. As estruturas da cabeça variam consideravelmente entre os diferentes insetos, permitindo uma grande capacidade adaptativa a diversos modos de vida. A maioria dos insetos tem um par de olhos, compostos relativamente grandes, localizados no dorso na lateral da cabeça, que se chama olho composto, pois é formado de subunidades funcionais. Porque cada olho é composto e está dividido em um certo número de áreas externamente circulares ou hexagonais, chamadas de omatídeos. Cada omatídeo é uma única unidade visual com uma lente. Além dos olhos compostos, a maioria dos insetos possui olhos simples ou acelos. O acelo é um olho primitivo que não é capaz de formar imagens, ele apenas é capaz de detectar a intensidade e a direção da luz. Geralmente são 3 localizados na região superior da cabeça entre os olhos compostos. Existem insetos sem olhos. Geralmente esses são subterrâneos, tipo algumas espécies de formigas e cupins. Assim como existem insetos com olhos compostos contendo milhares de omatídeos, que é o caso de algumas espécies de libélulas, que podem até ter 30.000 omatídeos. As antenas são multiarticuladas, geralmente se apresentam evidentes nos insetos adultos, mas podem estar reduzidas ou ausentes nas larvas. Formadas por 3 partes: escapo, pedicelo e flagelo. As antenas têm um forte papel sensorial e desempenham várias funções, diretamente ligadas a inúmeros estímulos sensoriais. Estas desempenham um papel parecido com a nossa mão. A nossa mão tem um papel tátil, né? Quando a gente não consegue ver muito bem o que é sentir a textura e tal, pra poder saber se é perigoso, se tá quente, se tá frio, se é mole, se é duro e tal, a gente toca nas coisas, né? É mais ou menos isso que as antenas dos insetos fazem. Você pode ver, por exemplo, que as formigas, quando elas estão andando, elas tocam as coisas primeiro com as antenas, para depois tocar com o resto do corpo. Também servem para sentir cheiro. Alguns grupos de insetos apresentam funções mais especializadas para as antenas, incluindo a audição. Por serem fundamentais para a biologia dos insetos, há uma infinidade de variações morfológicas e funcionais dentre as antenas de diferentes grupos, que não vai dar para mencionar todos, obviamente.
O sistema digestório dos insetos é um tubo dorsal que se estende desde a boca até o ânus, que também é conhecida como cloaca. Como os demais artrópodes, a circulação de fluidos internos nos insetos é aberta, e a tal hemolinfa dos insetos é um líquido meio viscoso e geralmente incolor, que seria mais ou menos como o sangue dele, entre aspas. É que aquela massinha, vocês sabem bem do que eu tô falando. Estes são tubos finos e longos que partem do sistema digestório. Alguns insetos possuem órgãos excretores adicionais e adaptados e independentes do tubo digestivo, como na forma de glândulas labiais ou no maxilar, ou pontos de acumulação de fezes, enfim, e de demais excreções. O sistema nervoso dos insetos se constitui na forma de um cérebro localizado na cabeça, conectado por um par de nervos. Todo o sistema nervoso é formado por neurônios conectados por terminações nervosas. A reprodução dos insetos é bastante complexa e vai ser bem difícil mencionar todos os tipos de reprodução, pois os insetos são animais muito diversificados, como eu mesmo mencionei, e a reprodução deles também é extremamente diversa. Cada espécie se reproduz de formas completamente diferentes, nem parece que a gente está falando da mesma categoria de bicho. Por isso que eu vou dar ênfase aqui nas maiorias e em algumas curiosidades extras também para pessoas curiosas, porque isso acrescenta mais riqueza de informações no meu vídeo. Os sexos dos insetos normalmente são divididos em macho e fêmea, e eles fazem a reprodução sexuada. Mas é óbvio que existem exceções, existem insetos que são hermafroditas, existem insetos que se reproduzem de outras formas. E lembrando também que o dimorfismo sexual dos insetos é bem diferente da maioria dos animais que a gente está acostumado. E isso se estende também por os rituais de acasalamento deles também, é totalmente diferente. A maioria dos insetos nascem a partir de ovos, depositados por sua genitora, em locais propícios ao seu desenvolvimento, o que classifica eles como animais ovíparos. Entretanto, existem certas espécies de insetos, como a barata alemã, em que a cria nasce imediatamente após a postura dos ovos, o que a classifica como animais ovivíparos. Também existem algumas espécies que são consideradas vivíparas, como é frequente nos pulgões, onde os insetos recém-nascidos saem dos ovos ainda dentro do corpo da mãe. Eu acho importante salientar aqui que a maioria das espécies de insetos são matriarcas, né, principalmente daqueles insetos que vivem em colônias, como abelhas, formigas, enfim. E a reprodução deles tem um papel bem importante envolvendo isso. Também é importante salientar que muitas espécies de insetos possuem pênis, diferente do que muitas pessoas pensam. Existem espécies também que não têm, isso também é importante de se dizer. E mais, eu digo mais, existem espécies de insetos em que a fêmea tem pênis, e é a fêmea que penetra o macho. Sim, existe isso também, né? E no caso o macho teria uma vagina, mais ou menos isso. Existem essas espécies também. Para vocês verem como eles são animais extremamente complexos. A metamorfose dos insetos é um processo biológico de desenvolvimento, pelas quais as espécies crescem e mudam de forma. Existem duas formas básicas de metamorfose: a metamorfose completa e a metamorfose incompleta. A metamorfose completa, a maioria dos insetos grandes tem um ciclo de vida típico, que se inicia num ovo, que se origina uma larva que se alimenta e que faz trocas de pele, onde ela cresce e se transforma em um pupa, e em seguida surge como um inseto adulto, que se parece muito diferente da larva original. Metamorfose incompleta. Aqueles insetos que estão nos estágios imaturos têm formas semelhantes aos adultos, com exceção das asas. Durante a fase em que tais insetos não atingiram sua maturidade, eles recebem o nome de ninfas. E aqui vai algumas curiosidades extras sobre os insetos. Os insetos foram o único grupo de invertebrados que desenvolveram a capacidade de voar, o que teve uma importância fundamental no seu sucesso ecológico. A impressionante capacidade de dispersão destes animais que permitiu eles colonizarem os mais diversos habitats ao longo da história evolutiva. E muitas pessoas se alimentam de insetos. Dizem que eles possuem muitas proteínas. Apesar de ser estranho pra gente aqui do Brasil, é muito comum nos outros países e culturas. Inclusive, em algumas áreas do Brasil, as pessoas consomem a tanajura, a formiga tanajura com açúcar. Como os insetos aquáticos respiram? É importante a gente explicar isso aqui. Os insetos aquáticos desenvolveram uma série de adaptações para poderem respirar embaixo d'água, já que o sistema tranquial nestes animais podem ser do tipo aberto ou fechado. E segundo o tipo, a forma de respirar embaixo d'água pode variar.
No sistema aberto, as estruturas respiratórias necessariamente têm que entrar em contato com o ar para inalar o oxigênio. No sistema fechado, os insetos não requerem entrar em contato com o ar, porque o animal pode retirar o oxigênio da água, tipo os peixes. Assim, no sistema tranquial aberto, os insetos aquáticos podem respirar de algumas formas seguintes: através de uma estrutura chamada sifão. O animal sai da água para tomar ar, enquanto que o restante do corpo está submerso, usando vilosidades do abdômen. Eles entram em contato com o ar, superfície e difundem o oxigênio até algumas espécies respiram, rompendo partes de plantas submersas. Assim retiram o oxigênio acumulado diretamente do tecido vegetal. Outras espécies sobem na superfície e capturam uma bolha de ar. Esta bolha envolve o inseto e ele vai respirando enquanto nada e se mantém dentro da mesma. Tipo o que alguns lagartos fazem, e a gente viu isso no nosso vídeo de répteis aquáticos. E quando a bolha está para acabar, ou se rompe, o animal repete o processo. No caso do sistema tranquial fechado, os insetos aquáticos respiram da seguinte forma: por meio da sua pele, devido ao oxigênio presente na água entrar em contato com o corpo do animal através da difusão para chegar até os tecidos. Também existem algumas espécies que desenvolvem prolongações do tecido externo, que é conhecido como brânquias, sim, da mesma forma que os peixes respiram, que permite eles obterem oxigênio da água de uma forma muito mais eficiente. Eu vou citar alguns exemplos de insetos aquáticos e vou falar um pouquinho sobre eles. Lembrando que eu escolhi só alguns, tá? Eu não vou explicar sobre todos. Barata d'água. Apesar do nome vulgar, elas não são baratas, no sentido literal da palavra. Na verdade, elas são percevejos. Costumam se alimentar de caramujos, lesmas, girinos, salamandras, pequenos peixes e outros insetos, sugando seus líquidos orgânicos. Ela é uma iguaria em algumas culinárias asiáticas, apesar de sua aparência muito assustadora, não é mesmo? Besouro d'água. É uma família de besouros, principalmente aquáticos, com raras exceções. As larvas são predadoras, enquanto os adultos podem ser herbívoros ou predadores, além de necrófagos, ou seja, se alimentam de animais mortos. As espécies são capazes de produzir sons. Mosca alcalina. A mosca alcalina, de 6 milímetros de comprimento, tem certas características que lhe permitem conquistar o Lago Mono, cujas águas são extremamente alcalinas e 3 vezes mais sal do que o Pacífico. Ela está coberta por uma grande quantidade de pelos fininhos que estão revestidos com uma cera especial que lhe protege o corpo quase todo em uma bolha de ar, exceto os olhos. Permite andar em águas que condenariam à morte qualquer outro inseto. Depois de comer ou pôr ovos, ela flutua até a superfície em volta dessa bolha de ar, mantendo-se seca e em segurança. Barqueiros marinhos. Barqueiros marinhos representam um gênero. Contém cerca de 40 espécies. Essas espécies vivem nas costas. No entanto, existem 5 espécies que de alguma forma conseguem sobreviver em alto mar, nos oceanos abertos, e são os únicos insetos verdadeiramente marinhos. Os barqueiros marinhos são extremamente hidrofóbicos, ou seja, eles repelem a água. Isso é crucial para evitar o afogamento. O corpo de cada inseto é revestido por um sistema especial de dupla camada de pelos hidrofóbicos. Eles também possuem pequenas garras, e elas funcionam, na verdade, como estruturas de higiene, usadas para espalhar uma espécie de cera secretada pelo abdômen por todo o corpo, mantendo os pelos na posição correta. E para evitar perigos que se aproximam, eles saltam. Eles saltam bem alto, graças a uma técnica engenhosa. Antes de decolar, o barqueiro marinho pressiona seu peso corporal sobre a água, dobrando a superfície para cima. É como se fosse um trampolim supercarregado. Bom, e aqui vai uma pequena menção honrosa. Essa menção honrosa vai para os insetos que no estágio larval dependem da água para se desenvolver. No caso, esses estão mais os mosquitos. Os mosquitos no estágio larval dependem da água, no caso da água parada, para poder se desenvolverem e virarem mosquitos. As larvas dos mosquitos respiram através do sifão. Foi isso, não é mesmo, gente? Vocês viram aqui alguns exemplos de insetos aquáticos. Deixem um like nesse vídeo, compartilhem ele caso vocês tenham achado informativo, interessante. Deixe aqui nos comentários o que você achou, novas ideias para temas. E coloquem também aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver na Vida Sob as Ondas. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ver mais vídeos como este.